Olá, meu nome é Isabela e fui orientada da professora Beth Cristiane Kuhn e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de Sistemas Poliméricos Avançados para Encapsulamento de Plântulas de Orquídea. Bom, as orquídeas na natureza possuem uma baixa taxa de germinação devido à necessidade de associação com fungos micorriza. Quando associamos esse fator à alta relevância comercial, vemos a necessidade de um cultivo in vitro a fim de obter uma produção em larga escala e manutenção das espécies. A micropropagação acontece em 5 etapas, sendo elas limpeza do material, inoculação, multiplicação dos explantes, enraizamento, crescimento maior da planta e, por fim, a aclimatação. Cada etapa demanda de um alto custo, sendo então as sementes sintéticas uma alternativa mais viável economicamente e eficiente na obtenção de plantas adultas. A produção de sementes sintéticas trata-se do encapsulamento de embriões, possibilitando a mimetização de uma semente e a formação de uma planta, sendo o biopolímero mais utilizado o alginato de sódio. O alginato de sódio é um polissacarídeo biodegradável e biocompatível, e em solução, quando em contato com íons cálcio, torna-se um material gelatinoso, enrijecido e insolúvel. Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo elaborar um protocolo de obtenção de sementes sintéticas de orquídea Dendrobium nobile através do encapsulamento com alginato de sódio, a fim de permitir o crescimento direto da planta sob o substrato. O preparo da solução de alginato de sódio foi feito a 20% massa-massa, através da dissolução em água destilada com uso de agitador magnético em temperatura ambiente. E para o cloreto de cálcio foram preparadas soluções aquosas nas concentrações de 10% para a reticulação e 20% para o banho final. As sementes foram obtidas através da reticulação, pela ação do alginato de sódio, pela ação do cloreto de cálcio, e junto ao alginato foram adicionados sacarose, meio basal MS e o explante a ser encapsulado. Ao todo, foram elaboradas inicialmente 18 sementes, sendo uma para cada um dos 6 tratamentos, em que foram realizados em triplicado. Após a obtenção das sementes, essas foram armazenadas em frascos de vidro com os respectivos tratamentos, e para cada tratamento houve uma padronização através da massa e altura do substrato. Os frascos foram mantidos em estufa BOD a 25 graus Celsius, com fotoperíodo de 16 horas luz e 8 horas escuro. Aqui estão os 6 tratamentos, e representando então os frascos apenas com substrato, frasco vazio, substrato mais água e apenas água. Foram avaliados os meios e as condições nas quais as sementes se mantiveram mais viáveis, através da avaliação visual da forma, manutenção da umidade e presença ou não da contaminação por fungos e bactérias. Além dos experimentos citados, foram realizados novos, com maior teor de água, a fim de diminuir a captura da umidade da cápsula pelo substrato. E para isso, os experimentos foram realizados da mesma maneira que os anteriores, porém nos tratamentos 4, 5 e 6, a quantidade de água foi de 10 ml. As sementes obtidas apresentaram um formato próximo ao desejado e a coloração aproximadamente transparente, permitindo assim a visualização do explante encapsulado. Sendo assim, a técnica utilizada permitiu a obtenção das sementes sintéticas, todavia com pontos a serem adequados. Para o primeiro tratamento, observou-se a presença de contaminação em todas as sementes, sendo possível atribuir a origem dessa contaminação ao substrato, à manipulação ou ao próprio ar atmosférico. Para as sementes não contaminadas, foi possível observar que as plantas não conseguiam sair da cápsula, sendo possível deduzir que as sementes estavam densas demais, aprisionando a planta. Uma possível solução, então, seria a redução da concentração do alginato de sódio. Outro ponto, então, é que as sementes que permaneceram no esfagno, elas sofreram uma menor perda de umidade. E a fim de reduzir, então, a presença dessas contaminações, outros tratamentos serão realizados com adição de quitosana, junto com alginato de sódio, de modo a utilizar as propriedades antimicrobianas desse polímero. Eu agradeço, então, ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica e também às alunas Gabriela Zanella e Amanda da Ponte. Essas são as referências das minhas imagens. E agora estou à disposição da banca para possíveis dúvidas. Muito obrigada.